Amém, amados irmãos, um bom dia a todos. Jesus é o Senhor. Chegamos na segunda semana do nosso alimento diário, que estamos, né? E o tema da mensagem dessa semana é Novo Mandamento, amai-vos uns aos outros. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a segunda, terça e quarta-feira desse alimento diário. Segunda-feira, ela tem como tema Cristo, a palavra, traz a vida eterna aos homens. E o versículo proposto é João 3,16, que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer no Senhor é crer na sua palavra. Deus hoje, ele se expressa a nós por meio da sua palavra. Sua palavra é que nos dá vida, e essa vida é a vida eterna. Jesus foi o enviado de Deus que veio trazer a vida eterna para o homem. Mas muitos não creram, muitos não receberam a palavra desse enviado de Deus e por isso permaneceram nos seus pecados. E a palavra é que realiza a obra de Deus. Jesus era o braço do Senhor realizando a obra de Deus de salvação por meio da sua palavra. Muitos não receberam, mas aleluia, que nós recebemos essa palavra. Deus encontrou um grupo de pessoas, a igreja em Filadélfia, que guarda a palavra do Senhor e não nega o seu nome. Então nós somos aqueles que amamos a palavra do Senhor e também invocamos o seu nome. E João capítulo 13, ele começa falando aqui, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o Senhor Jesus amou aqueles discípulos que estavam ao seu lado até o fim. E hoje, esses seus que ele amou, somos nós, é a igreja. O Senhor nos ama, o Senhor ama você. O Senhor vai amar você até o fim. O Senhor está guardando você, Ele guarda os seus amados e Ele os ama até o fim. Então creia, não importa a circunstância que você está passando, creia que Jesus te ama e vai amá-lo até o fim. E na terça-feira fala que Cristo leva o homem ao Pai. E o desejo de Deus é isso, né? Que o homem seja levado ao Pai, né? O versículo proposto é João 14,3, que fala: Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus estava no Pai, e o desejo dele é nos levar ao Pai. A sua obra de morte, né, de ressurreição e ascensão foi para se tornar o Consolador, se tornar o Espírito e abrir um caminho, né, do homem para chegar ao Pai. Então hoje nós estamos em Cristo, hoje nós estamos no Pai, hoje nós estamos numa mútua habitação entre Deus e o homem, né? E aqui também na terça-feira tem uma palavra de alerta, né? Porque em João capítulo 13 fala sobre a experiência de Judas, que Judas ele traiu o Senhor. Fala ali que o diabo entrou no seu coração. E o diabo entrou no seu coração e a partir daí, né, Judas foi corrompido no seu coração e traiu o Senhor, a ambição entrou no seu coração, a busca por dinheiro, por interesses próprios entrou nele e no final ele acabou traindo o Senhor. Então nós precisamos guardar o nosso coração, né? E por quê? Porque nós somos discípulos do Senhor. O desejo do Senhor é que nós estejamos nele, estejamos no Pai. Então, cuidado com o seu coração. E na quarta-feira o tema é humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. O versículo proposto é: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, João capítulo 13, né, fala da passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos. E esse foi um exemplo de humildade. Ele era o protagonista, ele era o principal daquela última ceia. E ele
se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, dando um exemplo de humildade, mostrando que o maior, se você quer ser o maior, que você seja aquele que sirva e que ama os outros, sejam mais humildes, né? Ele foi um serviçal, ele fez o trabalho de um serviçal. Então, que nós também possamos ter esse coração de humildade. E ainda, 1 Pedro 5,5, ele fala, né? Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Olha, uma palavra aos jovens, aos adolescentes, né? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então Deus resiste aos soberbos. Então que os jovens, os adolescentes, nossas tropas e capitães aprendam essa lição de humildade, né? Tirar todo orgulho do coração, não buscar posição, né? Soberba, porque a humildade é o caminho da vida, ela nos traz vida e também nos traz graça. Louvado seja o Senhor. Só para encerrar, eu vou ler um trechinho aqui no final do Alimento Diário, onde o irmão Pedro conta uma experiência dele, em que ele foi humilhado, né? E fala assim, se confiarmos e nos submetermos a Deus nessas circunstâncias onde você está sendo humilhado, no tempo certo Ele vos exaltará. Não nos precisamos preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Aí ele fala assim, precisamos tomar coração, não deis lugar ao diabo, não vamos alimentá-lo, mas sim matá-lo de fome. Andando no caminho do Senhor, que é o caminho da humildade. Possamos seguir esse caminho e servir uns aos outros. Então Deus abençoe o seu dia, desfrute dessa palavra, Jesus é o Senhor.